noite. É um prazer poder estar aqui com os irmãos, celebrando este momento muito marcante para esta igreja, que é o seu momento de aniversário. Ele era um profeta de Deus. E como era comum em seu tempo, além de profeta, ele também era um poeta, um compositor. Ele escrevia poesias, escrevia hinos para Deus. Era alguém muito fiel, mas ele estava se sentindo decepcionado um pouco com Deus, um tanto frustrado por tudo o que estava acontecendo. Ele estava num tempo e numa sociedade com muita violência, com muita injustiça. Havia opressão, contendas e litígios. Os perversos perseguiam os justos. A justiça nunca era feita nos tribunais. Ele poderia até dizer, se usasse a linguagem de hoje, que a justiça de fato tinha virado uma piada. Mas o que mais lhe frustrava era que aparentemente Deus não agia. Parecia que ele nem se importava com o que estava acontecendo. O profeta clamava, chegava a gritar para que Deus o ouvisse, mas a situação não melhorava. Eram tempos difíceis. Isso incomodava, tirava a sua paz. Mas ele deu alguns passos, tomou algumas atitudes e, finalmente, mesmo sem os tempos terem mudado, e com a perspectiva até de que iriam piorar, ele viveu em paz. Ele viveu alegre, andando com Deus naqueles tempos difíceis. O que será que ele fez? Para nossa felicidade, tanto o que ele fez como suas palavras foram registradas em um livro e que podem nos ajudar a andarmos com Deus hoje, em tempos difíceis, em tempos de dificuldade. Estamos falando do profeta Abacuque, e o seu livro nos servirá de base nessas 3 mensagens que traremos hoje e amanhã. E hoje à noite eu gostaria de destacar de que em tempos difíceis nós andamos com Deus, transformando nossas queixas e tristezas em orações e nos preparando para ouvir a resposta de Deus. Em tempos em tempos difíceis, nós andamos com Deus, transformando nossas queixas e tristezas em orações e nos preparando para a resposta dele. O livro de Abacuque é composto de diálogos e de uma poesia, um salmo. Diálogos nos quais o profeta fala a Deus e Deus responde. Isso acontece nos capítulos 1 e 2, 2 falas do profeta, 2 respostas de Deus. E um salmo, um cântico, que é o capítulo 3. Hoje nós vamos ver a primeira fala do profeta e parte da segunda fala, ou primeira e segunda fala do profeta e a primeira resposta de Deus. Vamos começar lendo o capítulo 1, versos de 1 a 4. Muito obrigado. Abacuque, capítulo 1, versos 1 a 4, nós lemos assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Para andarmos com Deus em tempos difíceis, nós precisamos transformar nossas queixas e nossas tristezas
em oração. O primeiro versículo aqui é o título do livro. Se você notar os livros da Bíblia, especialmente os livros dos profetas, você vai perceber que aquilo que em nossas versões aparece como o primeiro versículo, normalmente é o título que explica o que é o livro. Alguns deles dão o tempo em que as profecias do profeta ocorreram. Esse aqui não dá o tempo, ele apenas nos diz o que é o livro. É uma sentença que foi revelada ao profeta Abacuque. Isto é, um veredito de Deus. Deus, como supremo juiz de toda a terra, de modo solene, ele então dá um veredito. Ele então dá uma sentença. Observando o livro, nós podemos perceber dois vereditos, duas sentenças de Deus. Uma para a nação do próprio profeta, a nação de Judá, e outra para a nação que seria instrumento de Deus para executar o veredito para a nação de Judá, que seria o instrumento de Deus para trazer a disciplina para a nação de Judá, a nação da Babilônia. Então o livro traz o veredito do Supremo Juiz, de Deus. E este veredito foi revelado, foi dado em visão, foi mostrado ao profeta Abacuque. Então esse é o título do livro. É interessante que Deus deu esta revelação através de um diálogo. O profeta foi até Deus, falou com Deus, contou para Deus suas queixas, suas dúvidas, se abriu diante de Deus e em resposta Deus deu a sentença. Em resposta Deus lhe revelou o veredito, tanto da sua nação, a nação de Judá, que estava cometendo opressão, violência e injustiça, como da nação da Babilônia, que Deus usaria para punir a nação de Judá. O tempo do livro, como eu disse, não nos é descrito aqui. Quando nós percebemos a ordem que aparece aqui, os livros dos profetas menores, e nós temos acesso à maneira como esses livros chegaram ao nosso cânon, nós podemos deduzir que foi entre o período ou do rei Josias ou do rei Manassés, de um desses dois reis aí de Judá. E se foi do período do rei Josias, Abacuque foi um contemporâneo de um outro profeta, o profeta Jeremias. Os 12 livros que nós temos, que nós chamamos de profetas menores, começando em Oséias e terminando em Malaquias, num determinado momento do cânon judaico, muito antes de concluir o Antigo Testamento, eles foram colocados num rolo só. Então os livros não eram como nós temos hoje em nosso formato, nesse formato impresso e encapado, não, eles eram em forma de rolo. Então esses 12 escritos dos profetas menores foram colocados num único rolo. E o profeta que, dirigido pelo Espírito Santo, os colocou nesta ordem que nós temos, escolheu que a partir do profeta Miqueias, ele colocaria em ordem cronológica. Então nós temos essa ideia de que Abacuque estaria aí entre os reinados de Manassés e Josias, mais provavelmente para o reinado de Josias antes da reforma religiosa. O livro tem um estilo poético, que a gente nota pelos paralelismos, isto é, as frases que ele repete com outros termos. Isso aí era típico da poesia do Antigo Testamento. Como eu já disse, em diálogos, a primeira parte, e a última parte é claramente um salmo, onde é dito que é um salmo. Nessa primeira parte aqui, agora anotando os versos 2 a 4, nós temos o profeta falando com Deus. Em tempos difíceis, fale com Deus, conte suas queixas para Deus, derrame suas tristezas diante de Deus. Ele diz: Senhor, até quando
eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir. Eu vou ficar gritando aqui, violência, e o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai agir. Note que o profeta enfrenta dois problemas. O primeiro problema é o problema da sociedade em que ele vive. Uma sociedade onde há injustiça e violência. Esse é um problema. Está no meio de uma sociedade que, apesar de ser o povo da aliança, o povo com o qual Deus tinha feito um pacto lá no Monte Sinai, tinha dado a sua lei, a sua instrução, um povo que tinha recebido durante toda a história a providência divina, lhe dando milagres, atos de salvação. Deus os resgatou do Egito, os fez atravessar o Mar Vermelho, os reuniu no Monte Sinai, deu sua lei, fez um pacto com este povo, conduziu e supriu este povo no deserto, depois os fez atravessar o Rio Jordão, os colocou na terra prometida e esteve cuidando deste povo, levantou profetas que traziam vez após vez a sua palavra, levantou uma dinastia, a dinastia do rei Davi, lhe dando a promessa de que teria sempre um rei no trono. O filho de Davi construiu um templo que seria o palácio de Deus, a casa de Deus, para ele morar no meio do povo. Mesmo assim, esse povo vivia praticando violência, opressão, injustiça. O profeta vai dizer: o Senhor me faz ver a iniquidade. Eu sou obrigado a conviver com a iniquidade daqueles que estão aqui comigo. O Senhor me faz ver a opressão dia após dia. Eu vejo pessoas oprimindo outras pessoas. Eu vejo destruição. Eu vejo violência constantemente diante de mim. Eu vejo contendas. Eu vejo litígios. Eu vejo dissensões. E eu vejo a lei se afrouxando. Ninguém mais se importando com a lei. Ninguém não está nem mais aí com a lei, não quer nem saber. Os responsáveis por fazer a lei ser cumprida não estão agindo assim, estão agindo com injustiça. E aí a lei afrouxa. O perverso cerca o justo. O perverso sempre está vencendo. O perverso sempre está ganhando. Se ele leva um justo para um tribunal, ele mesmo estando errado, ele ganha a causa. E aí a justiça é torcida. A justiça não vale mais de nada. E eu estou vendo isso. Esse é um problema que ele enfrenta. Mas esse não é o maior problema dele. O maior problema dele é qual? Ele clama e Deus não faz nada. Deus não responde. A coisa continua do mesmo jeito. Ele está orando, ele está gritando. E parece que Deus nem se importa. Que Deus não está nem aí. Numa situação dessa, a fé entra em crise. A pessoa entra numa certa crise de fé. E o que se faz? Se clama a Deus. Se vai a Deus. Ter crise de fé não é problema quando se vai até Deus. E ele então questiona Deus muito abertamente. Até quando? Até quando essa situação vai durar? Até quando eu vou ficar sem resposta? É isso que devemos fazer para andar com Deus em tempos difíceis. Não desanimar. Aqui não há desânimo. Não há perda de ânimo. Não há. A situação é difícil. A situação é complicada. Aparentemente é sem explicação. Como é que Deus não está vendo essas coisas acontecendo? Será possível? Por que é que ele não está fazendo nada? Mas isso não o desanima. Isso não o deixa apático.
Isso não o deixa ali no canto, Deus não está fazendo nada, então não adianta nada. Não. Ele reage. E reage com oração. Mas isso também não o deixa amargurado, fermentando essa decepção, essa frustração dentro dele, causando um ressentimento, guardando ali suas mágoas. Olha quanta injustiça, olha o perverso ganhando mais uma no tribunal, olha a violência que está acontecendo ali e ninguém faz nada, olha aquilo lá e ninguém faz coisa nenhuma e Deus parece que não vê isso. Ele não permite que isso fique amargando dentro dele, que isso fique fermentando dentro dele. Mas também ele não fica se queixando, falando para um, olha, você viu o que aconteceu? E eu já orei, Deus não fez nada. Aí vai para outro, está vendo aí o que está acontecendo? E eu já clamei. Não, ele também não faz isso. Ele se derrama diante de Deus. É isso que a fé em crise faz. Ela vai para o único que pode, de fato, resolver a coisa. Ela vai para o único que pode, de fato, solucionar. Se é um problema de crença em Deus, então quem é que pode resolver isso? Deus. É para Deus que ele vai. Para andar com Deus em tempos difíceis, você precisa aprender a derramar diante de Deus suas queixas, suas tristezas, suas decepções. Você precisa transformar isso em oração. Sem oração, você não vai conseguir andar com Deus em tempos difíceis. Não vai. Você precisa transformar suas frustrações, suas decepções, suas queixas, suas tristezas. Transforme isto em oração. Coloque isso em sua mente. Eu não ganho nada amargando isso dentro de mim. Pelo contrário, eu vou perder muito, e muito mesmo. Perder em todos os sentidos. Perder em saúde, perder no relacionamento com Deus, perder no relacionamento com as outras pessoas. Você não vai ganhar nada. Você também não vai ganhar nada ficar se queixando para um e outro, se queixando para um e outro, se queixando para um e outro. Também não vai ganhar nada. A única solução é contar para Deus. Se as coisas estão difíceis, se os tempos estão difíceis, se você está sendo perseguido, se você está sendo vítima da injustiça, da violência, da opressão, ou está presenciando isso onde você vive, derrame isso diante de Deus em oração. Há um hino do cantor cristão que diz, né? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. E ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre. Ó que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. A nossa fé parece que só vai levar a Deus em oração quando ninguém mais quer nos ouvir. Enquanto a gente encontra uma pessoa para ouvir a gente, as nossas queixas, né? E algumas vezes até para alimentar, né? É isso mesmo, você está certo, tal. Parece, a gente não conta para Deus. Parece que só quando as portas se fecham mesmo, que ninguém mais nem quer ouvir a gente, não aguenta mais, a coisa está em tempo de explodir dentro de nós, é que então a gente corre para Deus. Mas não, ele deveria ser a primeira. E em muitos casos, a única pessoa a quem nós deveríamos contar. O profeta faz isso. Mas depois que você fizer isso, prepare-se para a resposta. Certo? A gente conta, ok? A gente se desabafa diante de Deus. E algumas vezes a gente faz igual Pilatos. Lembra que
quando Pilatos estava diante de Jesus, e Jesus disse: eu vim ao mundo para ser testemunha da verdade. Aí Pilatos perguntou: e o que é a verdade? E antes de Jesus responder, Pilatos deu as costas e foi tratar lá com os judeus. Algumas vezes nós fazemos assim com Deus. A gente coloca diante dele, conta para ele, faz até uma pergunta: até quando? E não espera a resposta. Já sai novamente para ver com um, para ver com outro, para perguntar a opinião de um, perguntar a opinião de outro. Não. Conte para Deus e prepare-se para a resposta. E a resposta veio nos versos 5 a 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam, como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Nem sempre a resposta que Deus dá é a resposta que nós esperamos. Ok? Nós temos a mania com Deus e com os outros, né, de criar expectativas de acordo com os nossos desejos, não é verdade? Então você cria certas expectativas em relação às pessoas, por exemplo. Você espera que as pessoas ajam com você de determinada maneira. Elas não têm a obrigação de fazer isso, mas você espera. E quando elas não agem, você fica chateado, com raiva, né? Muitas vezes as pessoas nem sabiam que você esperava isso delas. Agora nós agimos do mesmo jeito com Deus. A gente conta para Deus algumas coisas, a gente crê em Deus, a gente serve a Deus e a gente cria certas expectativas. Talvez Abacuque fez isso, né? Ele contou para Deus: o Senhor está vendo aí, então o Senhor vai promover um reavivamento aqui na minha nação, o Senhor vai promover algo que vai acabar com essa injustiça, vai renovar esse povo. Mas a resposta de Deus é um choque. Abacuque, olhe entre as nações. Olhe e fique maravilhado, mas não é um maravilhado assim de que coisa bonita. Não, é um maravilhoso. Meu Deus, que coisa espantosa. Eu não esperava que o Senhor fosse fazer isso, porque maravilhai-vos e desvanecei. Você vai ver um negócio tão gritante, tão maravilhoso, mas você vai desmaiar, porque não é o que você espera. Porque eu realizo uma obra aí, nos dias de vocês, que vocês não creriam se fosse contada. Se alguém contasse para você, chegasse para você e contasse: olha o que Deus está fazendo. Não, Deus não vai fazer um negócio desse não. É o que Deus está dizendo: eu vou fazer algo que se fosse outra pessoa que contasse, ninguém iria nem acreditar. E o que é? Eu vou trazer os caldeus, os babilônicos, uma nação amarga, impetuosa, uma nação que marcha pela largura da terra. Aqui são imagens que mostram assim como um grande exército vindo e não deixando espaço para ninguém fugir.
Entende? É como se invadisse, cercando tudo, bem largo, para que ninguém tenha espaço para correr. E ela vem apoderar-se de moradas que não são suas. Note que na queixa do profeta Abacuque, ele se queixava da injustiça. E aqui vem uma nação fazer o quê? Injustiça. Tomar o que não é seu. Não é isso que vai acontecer? E aí vem uma Deus diz, não se preocupe não, Abacuque, eu vou resolver esse problema. Como? Eu vou trazer uma nação aí de longe que vai tomar o que não é seu. Como é que isso resolve o problema da injustiça? Eu estou clamando aqui para o Senhor resolver o problema da injustiça aqui, de um que toma a casa do outro, um que toma a terra do outro. Aí o Senhor vai trazer uma nação para tomar a nação todinha. Como é que se resolve isso? Eles são pavorosos, terríveis. E eles mesmos criam o seu direito e a sua dignidade. Novamente, um problema de injustiça. Eles não obedecem o direito de Deus. Eles não obedecem a lei de Deus. Eles mesmos é que criam o seu direito. Eles mesmos fazem a sua lei. Eles mesmos determinam o que é certo e o que é errado, o que é digno e o que não é. Mas Deus, como é isso? Aqui nós temos uma injustiça numa escala pequena, e o Senhor está resolvendo a injustiça numa escala pequena, trazendo uma injustiça numa escala enorme. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, novamente figuras de linguagem. Imagine cavalo que corre mais rápido, que ataca mais rápido do que um leopardo, mais ferozes do que lobos ao anoitecer. Acho que ninguém aqui teve essa experiência, mas eu já ouvi de pessoas que tiveram, foram para um determinado lugar, o carro não pôde andar e chegou à noite e a mantilha lá atacou. Eles tiveram que subir e ficar em cima do carro e os lobos lá tentando atacar. Então Deus está dizendo, olha, eles são assim, eles são mais ferozes do que lobos quando está chegando a noite. Os seus cavaleiros se espalham por toda a terra. Vem de longe. E aí ele usa uma terceira figura de linguagem. Eles voam como a águia, certo? Aqui perto, no seminário, tem um gavião. E alguns alunos já viram o gavião descer e é ligeiro. Uma vez ele pegou um gatinho. Tá, aqui a águia, né? Ela vem de cima, ela enxerga a presa e, como um raio, aí ele está comparando. É assim, os babilônicos são assim, os caldeus são assim. Como a águia, eles vêm e devoram. Eles vêm para fazer violência. Agora lembra, Abacuque estava gritando o que para Deus? Violência! E Deus falou, eu vou resolver. Como? Trazendo mais violência. Trazendo um povo ainda mais violento. O rosto suspira por seguir avante. É como está assim, né? uma ânsia, conquistamos aqui e queremos lá. E quando chega lá, vamos querer para lá. Não se sente satisfeito. E vão reunindo os cativos como se fossem areia. Como alguém, então, encosta um caminhão caçamba e joga areia para cima até encher. Pronto, é assim que eles estão juntando gente como cativo. E reis? Eles dão a risada dos reis. Escarnecem. Os príncipes, os governantes, eles fazem piada. As fortalezas, as muralhas que cercam as cidades, eles dão risada. Coitada dessa aí, vai cair daqui a pouco. Porque eles vão amontoando terra e as tomam. A ideia é você tem uma cidade cercada. Aí chega o exército. Como é que a gente sobe? Amontou a terra aqui do lado, vai construindo patamares, degraus de terra e vão atacando até tomar. Né, até derrubar os muros ou conseguir pular. É assim que eles fazem. Mas aí Deus termina. Eles passam. Passam como passa o vento e seguem. Eu vou usá-los. Note bem o que Deus está dizendo aqui. Sou eu, verso 6, sou eu que estou suscitando. Sou eu que estou levantando os caldeus para fazer isso. E essa parte termina Deus dizendo,
Ok, de quem é a culpa? É deles mesmos. Eu suscito, eles vêm, mas eles vão durar para sempre? Não. Passam como passa o vento. E eles vão receber também a punição deles? Também. Fazem-se culpados. Eles têm culpa. Estes cujo poder é o seu Deus. Quando você observa a história do mundo, nós temos aqui um pequeno retrato da história do mundo. A história do mundo é isso. Você muitas vezes tem um império, uma nação poderosa, que atingiu um certo grau de poder, ela começa a cometer injustiça, a ganância começa a predominar, as pessoas não respeitam mais o que é certo, o que é errado, elas começam a cometer violência, a cometer injustiça. Normalmente, quando uma nação chega a um certo patamar de um certo ganho, de prosperidade, em que as pessoas já têm um pouco mais do que é o suficiente para a sobrevivência, tem um pouco mais, já não se preocupam tanto, por exemplo, com comida, ou com a roupa, ou com o abrigo, não tem do melhor, mas tem o suficiente para se manter, ela começa a crescer o olho em outras coisas. E aí começa a vir disputas, contendas, violência, injustiças. O sistema que administra a justiça começa a se corromper. E aí não é uma questão de quem é certo e de quem é errado. A questão é de quem paga mais, de quem tem mais poder. É isso que vai ficar acontecendo. E parece que Deus não está fazendo nada. Mas aí passam os anos e Deus levanta uma outra nação. E aquela outra nação vem e acaba com aquela nação. Estude a história e você vai ver isso, né? Já no livro de Daniel, o Império Babilônico fez isso. Depois veio o Império... Primeiro veio o Império Assírio. Fez o que fez. Aí veio o Império Babilônico. Aí depois veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano. E foi essa a coisa. Vinha, se estabelecia, dominava, mas quando tinha poder começava a se corromper, começava a se deteriorar. Aí vinha outro, e assim vai. Essa é a história. Então Deus usa os impérios, as forças do mundo. Está na mão dele. Ele é o soberano. Ele não perdeu o controle. Os caldeus, que ficavam a mais de 1.000 quilômetros de Judá, Deus levanta e traz até Judá para ser um instrumento de sua justiça. Mas isso desculpa os caldeus de sua violência e de sua injustiça? Não. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Andar com Deus em tempos difíceis envolve colocar diante de Deus as nossas queixas, as nossas tristezas e se preparar para a resposta de Deus com certa consciência de que Deus está sempre reinando. Aconteça o que acontecer, Deus está sempre no controle. Deus nunca perde o controle. Aconteça o que acontecer, Deus está no comando. Deus está dirigindo tudo. Ele está governando tudo. Ele não perde o controle. Ele controla tanto que ele pode usar aqueles que não conhecem a ele como instrumentos dele para trazer a sua disciplina.
Os caldeus não serviam a Deus. De fato, qual era o Deus deles? O verso 11 diz, qual era o Deus deles? O poder. Esse era o Deus deles. Qual era a lei deles? Era a lei de Deus? Não, eles mesmos faziam sua lei. Então eles não conheciam a Deus. Mas quem foi que suscitou os caldeus para disciplinar o próprio povo de Deus? Deus. Foi Deus. Deus sempre está no controle. Prepare-se para a resposta de Deus sabendo, Deus sempre está no controle. Deus pode usar quem Ele quiser. Deus pode usar quem Ele quiser. Tudo é dele. Então Ele pode usar quem Ele quiser. Mas ainda dentro disso, lembre, todo mal, todo pecado, toda injustiça será punida. Tornam-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Amanhã, tratando da outra parte, nós vamos ver isso mais esmiuçado. O próprio Deus esmiuçando isso, mostrando como isso vai acontecer. Mas esse terceiro elemento dentro desse segundo ponto, não esqueça, todo pecado será punido. Toda injustiça será punida. Todo mal será punido. Todo pecado deve ser pago. E só há duas maneiras. Ou na cruz de Cristo, ou no inferno. Tá bom. Não tem outro jeito. Ou você aceita o pagamento feito por Jesus na cruz, arrependido e aceita o sofrimento de Jesus como pagamento pelo seu pecado, ou ainda será punido. Mas aí é você mesmo que vai pagar na condenação eterna. Ok? No inferno eterno. Não há uma outra maneira. E quando as pessoas se recusam, quando as forças do mundo, quando os impérios do mundo se recusam a curvar-se diante de Deus, Deus vai puni-los. Eles vão pagar então por isso. Coloque suas queixas, suas tristezas diante de Deus. Prepare-se para a resposta, sabendo, Deus está no trono, sempre esteve, sempre estará. Nada foge ao seu controle. Ele está no trono. Ele pode usar quem Ele quiser. E todo mal será punido. Todo mal será vingado. Lembre disso. Todo mal será punido. Não haverá um mal que não receberá a justa punição. Não haverá. Descanse nisso. Não só descanse, mas também tema diante disso. Nem o mal dos outros e nem o meu mal, certo? Nenhum. Ou eu confio em Cristo, ou também eu serei condenado. Aí o que o profeta faz? Ele ouve essa resposta de Deus. E ele também coloca o seu espanto diante de Deus. Ele não fica lá, meu Deus, viu aí a resposta de Deus? Tem cabimento um negócio desse? Viu o que Deus vai fazer? Ele vai usar um povo pior. Eu me queixei para Deus que a sala está suja, que precisa ser limpa. E sabe o que ele fez? Ele disse que ele vai trazer uma vassoura mais suja ainda para varrer a sala. Que negócio? Tem cabimento? Não, o profeta, ele está espantado. Mas não vai ali falar para um, falar para outro, fermentar novamente, deixar fermentar dentro dele. O senhor vai fazer, depois também eu não creio mais no senhor não. Tchau, agora eu vou embora. Não, ele não faz isso. Ele volta para Deus, verso 12 até capítulo 2, verso 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo.
tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Novamente, temos uma oração, profeta falando com Deus em forma de poesia, e ele coloca suas dúvidas e suas certezas diante de Deus. Quando você estiver numa situação de confusão quanto ao que está acontecendo, estabeleça em primeiro lugar as certezas que você tem. Não sei se você já foi para um lugar, você ia algumas vezes, mas dessa vez que você foi, as coisas tinham mudado um pouco e você ficou perdido. Não sei se já aconteceu isso com você, comigo já. E num lugar que eu estava acostumado a ir, mas fazia tempo, quando eu cheguei lá, tinha mudado um pouco as coisas. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Procurar as referências. Rapaz, eu me lembro que tinha essa árvore. Pronto, isso aí não mudou. Essa árvore aí estava aí, estava aí. E o lugar que eu estava procurando... eu me lembro também daquela casa amarela. Ela estava ali também. Então não estou de todo errado aqui. É o que o profeta faz. Ele coloca as certezas. Deus é eterno. Ele diz, não és tu desde a eternidade? Deus é eterno. Pronto, isso aí eu tenho essa garantia aqui. Eu não entendo, não estou entendendo esse negócio de Deus. Eu me queixei de que o povo de Judá está errado, e agora Deus me disse que vai trazer um povo pior para punir o meu povo. Eu não estou entendendo isso, mas eu quero estabelecer algumas certezas que eu tenho que isso aí não mudou. Deus é eterno. Deus é santo. Isso aí não mudou. Deus é eterno. Deus é santo. Isso eu tenho certeza. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Disso eu tenho certeza. Nos momentos de dificuldades, você precisa lembrar das suas certezas. Daquilo que está firme. Ok? É como se houvesse um terremoto aqui e você descobre, só essa coluna está firme. O que é que você vai fazer? Vai se agarrar na coluna. Só ela está firme, eu vou me agarrar nela, certo? O resto tudo pode estar tremendo aí, né? Ou você está num barco aí que está no meio de um vendaval, você vai se agarrar a alguma coisa firme. Então, nos momentos que ocorrerem coisas na sua vida, que deixar confuso, o que está acontecendo? Eu não esperava isso, eu não imaginava isso. Agarre-se às certezas. Eu quero deixar 3 certezas aqui para os momentos de dificuldades. Uma que vou repetir, mas que eu já disse no ponto anterior. Deus é soberano. Deus é soberano. Jesus disse que um pardal não cai sem o consentimento de Deus. Ele disse que até o tanto de fios de cabelo que a gente tem na cabeça, ele sabe. Pronto, Deus é soberano. Estabeleça isso. Rapaz, Deus foi pego de surpresa. Ele não sabia que isso ia acontecer. Ele não pôde evitar. Não. Deus é soberano. Ok?
Agarre-se nisso. Deus é soberano. Se aconteceu, foi que porque Deus deixou acontecer. Ponto. Se aconteceu, foi porque Deus deixou acontecer. Um pássaro não cai se Deus não permitir. Então, ponto. Se um pássaro não cai, não permitir, e as outras coisas então? Então, só acontece porque Deus permitiu. Agarre-se nisso. Só acontece porque Deus permitiu. Passou pelas mãos de Deus. Ah, Deus ficou lá tentando evitar, e não conseguiu, passou e... Não. Deus é soberano. Segundo, Deus não erra. Certo? Você acredita nisso? Acredita? Deus não erra. Certo? A gente vai fazer, por exemplo, construir uma casa, aí você passa anos planejando, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Aí quando você acha, pronto, agora é desse jeito. Aí depois que ela está com o senhor, rapaz, eu devia ter feito assim, não é não? Já pegou com o senhor assim, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito, não é bem desse jeito. Se eu fosse fazer outra de novo hoje, eu mudaria. Ó, isso acontece com a gente, com Deus não acontece não. Ok? Deus não erra. Você acredita nisso? Acredita? Você acredita que tudo que aconteceu na sua vida, Deus permitiu? Acredita? E que Deus não errou? Você acredita nisso? Deus não errou. O pastor aí teve uma cirurgia pesada aí, né, pastor? Como diz o pastor Humberto, tocou nas vestes de Jesus aqui, né? Quase! Tocou lá nas vestes de Jesus, quase, mas não foi. Isso estava no plano de Deus? Sim. Deus errou? Rapaz, o que foi que eu deixei acontecer com o meu servo, rapaz? Eu nem me toquei que isso acontecia. Foi assim? Não. Deus não erra. Segunda certeza. Terceira. Deus ama os seus. Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus ama os seus. Tudo que Ele permite acontecer na vida dos seus é por amor. Tudo que Deus permite acontecer na vida dos seus é por amor. Não vai dizer que tudo é confortável, mas que tudo é por amor, certo? Você tem filhos que você ama. Aí de repente acontece de um dente deles ficar ali cariado. Aí você leva ele no dentista, coloca ele na cadeira. Aí o menino não quer ficar, quando ele vê lá anestesia, começa a chorar e ele quer fugir da cadeira e o dentista pede a sua ajuda. O que você faz? Você agarra o menino, fica aí e tal. É porque você odeia seu filho. Eu quero que você tome essa injeção. É porque eu te odeio. É isso? Você faz isso por quê? Ama. Ele precisa disso. Se tivesse outro jeito, você usaria, mas não tem. Então você vai segurá-lo lá, certo? Ele gritando, papai, deixa eu sair. Não sai não. Certo? Vai tomar lá. Não é ódio, não é rancor, é amor. É amor. Entende? Você sabe que é amor. O seu filho entende que é amor? Não entende não. Né? Mas por que o seu filho não entende? Deixou de ser amor? Deixou? Não, ainda é amor. Ele não entende, mas ainda é amor. Né? Seu filho não gosta de estudar. Aqui não tem ninguém, por isso que eu estou dando esses exemplos, porque aqui não tem ninguém assim, certo? Mas aí não gosta de estudar. Não, mas você vai. Não, mas eu quero jogar bola, mas não vai não. Vai. Aí começa a chorar, a gritar, você não gosta de mim e tal. Vai ficar aí estudando.
Porque você ama. Ele entende isso? Não. Mas porque ele não entende, deixou de ser amor? Também não. Tem outras certezas, tem outras, mas eu estou dizendo que essas três, em momentos de dificuldade, são cruciais. Deus é soberano, ele nunca perde o controle. Se aconteceu, foi porque ele permitiu. Deus não erra. Por isso que ele não tem plano B. Ele não erra. Ok? Ele não erra. Se aconteceu, é porque era para ter acontecido exatamente desse jeito. Ele não erra. E ele ama os seus e tudo que ele faz é por amor. Eu não entendo. Tem hora que eu fico até em dúvida, mas será que Deus me ama mesmo? Deixa um negócio desse aqui. É amor. Você pode não entender, mas é amor. Agarre-se às certezas. É o que o profeta faz. Ele está confuso. Como é? Vai trazer um pouco pior. Mas ele se agarra às certezas. Deus é eterno, Deus é santo e é puro. Estas certezas o levam a uma outra certeza. Não morreremos. A ideia aqui de não morrer é o nosso povo não vai acabar. Deus está trazendo os caldeus, mas o nosso povo não vai acabar, porque o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro. Ele fez um pacto com o nosso povo. Não vai acabar. Qual seria essa certeza para nós? Romanos 8. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Nem a morte. A gente pode até partir desse mundo. Mas isso vai nos afastar de Cristo? Não, pelo contrário. Vai nos colocar mais perto ainda. Diante de quem Deus é, veja as certezas das promessas dele para você. Então, está difícil. Eu não estou entendendo nada do porquê que isso está acontecendo. Eu não consigo enxergar um palmo diante do nariz, mas eu tenho algumas luzes bem marcantes que estão me dizendo que esse é o caminho. Deus é soberano, Deus não erra, Deus me ama. Logo, nada vai me separar do amor que Ele tem por mim. Ponto. Feito isso, coloque suas dúvidas para Deus também. Ele colocou as certezas, mas aí ele colocou as dúvidas. Senhor, como é isso? O Senhor colocou aquele povo, o Senhor que é a rocha, coloca aquele povo para servir de disciplina para nós. O Senhor que é tão puro de olhos, que não pode nem ver o mal, que não toleras a opressão, o Senhor vai usar o perverso para punir o que é mais justo do que ele? O Senhor vai fazer isso. Por que é que o Senhor está tratando as pessoas como se eles fossem peixes? Como se eles fossem répteis, que não tem quem governe? Aí vem um inimigo com um anzol ou com uma rede de arrastão e sai aí arrebanhando tudo. Senhor, eu sei que o Senhor é eterno, eu sei que o Senhor é santo, eu sei que o Senhor é puro, eu sei que o Senhor é rocha. Isso eu sei, e eu sei que nós também não seremos destruídos. Isso eu sei. Agora, isso aqui eu não sei. Isso aqui eu não estou entendendo. Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está usando o perverso para punir o que é menos perverso do que ele? Por que o Senhor está usando o perverso para punir o justo? Por que o Senhor está deixando as pessoas como se elas fossem peixes num açude e chega aí alguém com um arrastão, uma rede de arrastão e sai levando tudo? E essas pessoas que fazem isso, olha, Senhor, elas vão e elas acham que é a rede delas que fez isso. Aí elas vão e fazem um altar para a rede delas e elas adoram a rede dela. A ideia aqui seria ele está usando poesia, linguagem figurada. E ele está dizendo, os babilônios vêm com as suas forças, seus exércitos, e destroem tudo, e eles acham o quê? Que foi? A força deles. Eles começam a adorar a força deles, os deuses dele. Não sabem que foi o Senhor que permitiu. Como é que o Senhor permite isso?
Isso vai continuar, Senhor? Eles vão continuar agindo assim? Estabeleça suas certezas. Mas não varra as suas dúvidas para debaixo do tapete, não. Entende? Também coloque suas dúvidas diante de Deus. Coloque diante de Deus. Com respeito, mas coloque diante dele. É o que Abacuque faz. Agarra-se às certezas e coloca as dúvidas diante de Deus. Eu não estou entendendo como é que o Senhor está usando um povo pior para punir um povo que não é tão ruim assim. Como é isso? Me explique isso. E esse povo vai ficar adorando ídolos, e o Senhor parece que não está nem aí para isso. E depois que faz isso, o que Abacuque diz? Pois eu vou ficar aqui na minha torre de vigia. Ele usa a imagem de um sentinela num quartel, né? Você já viu, no quartel tem aquelas torres, né, onde ficam os sentinelas. Ele diz, eu vou me colocar aqui e eu vou esperar a resposta. Certo? Eu vou ficar vigiando e ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. Novamente, coloque e aguarde. Espere. Isso é fé. Fé em crise, mas fé. Fé que não entende tudo, mas ainda é fé. Ele deixou de crer em Deus? Não. Pelo contrário, eu vou ficar aqui e vou esperar o tempo que for necessário até ouvir, porque Deus vai falar. Deus vai me dar a resposta. Deus vai me explicar. Então eu vou aguardar. Deus não prometeu, como já foi lido aqui no culto, que nós não teríamos tempos difíceis. Ele nunca fez essa promessa. Deus nunca fez esta promessa. Pelo contrário, no mundo tereis aflições. Momentos difíceis podem colocar nossa fé em crise. E o que a gente faz? Vai para Deus, conta para Ele, espera a resposta dEle, agarra-se às certezas, coloca as dúvidas e fica esperando mais explicações. Até esse ponto, Abacuque não entendeu tudo. Ele disse, mas está muito bom. Eu estou ainda esperando mais respostas dele. E eu vou ficar aguardando. Ele me deu algumas explicações e eu estou esperando outras explicações. É assim que andamos com Deus em tempos difíceis. Derrame suas queixas, suas tristezas, prepare-se para a resposta, agarre-se às certezas, coloque suas dúvidas e espere mais explicações no tempo de Deus. Amanhã, se Deus permitir, vamos continuar. Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós agradecemos por esta noite que o Senhor nos dá. Agradecemos por Tua palavra, que mais uma vez traz à nossa mente verdades que nos ajudam a lidar com os tempos difíceis com os quais lidamos em nossas vidas. Suplicamos que a Tua graça que nos assistiu esta noite continue a nos assistir, para que, firmados no Senhor, nós possamos permanecer firmes na nossa fé, ainda que não entendamos todas as coisas. Nós oramos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Uma boa noite e até amanhã.